Olá, eu sou o pastor Ronaldo Aguilar e também faço parte do ministério Vozes do Reino para as Nações. Eu gostaria hoje de lhe convidar a pensar sobre ser fraco ou ser forte, as consequências e a percepção de homens de Deus. Quantos de nós buscamos as bênçãos do Senhor e quantos estamos dispostos a lutar por ela? Há uma máxima latim, a língua, que diz: se queres a paz, prepara-te para a guerra. E você há de dizer: mas somos cristãos, como podemos pensar em guerra? Pois bem, estamos em uma guerra. E é uma guerra de cunho espiritual. Vejamos o que diz no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Observem que esta passagem ela é muito atual. Vivemos um tempo em que, quando observamos o mundo ao nosso redor e percebemos, através dos olhos espirituais, que temos um inimigo que busca nos enfraquecer, podemos observar que é através de máximas boazinhas. Não, vocês são cristãos e vivem somente pelo amor. E isso é verdade, nós vivemos pelo amor. Nosso Deus é amor, mas nosso Deus é justiça. Nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E para que serve um exército? Para a guerra. E nós estamos aqui pensando na guerra. Não a guerra contra seres humanos, afinal de contas, a Bíblia nos diz que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. E vivemos um tempo de transformações grandes em nossa sociedade, forjada pelo inimigo, articulada pelo inimigo, trabalhada e arquitetada pelo inimigo de nossas almas, que tenta nos considerar incapazes de lutar nessa guerra, trabalhando diretamente em nossas mentes, fazendo de nós seres dependentes espiritualmente e não fortes o suficiente para a batalha. Mas Jesus, ele nos chama para a guerra. E no livro de Joel, o Senhor nos mostra que é através de homens passivos, homens pacíficos e não passivos, desculpem-me, de homens pacíficos, homens ordeiros, mas homens que eram a nação do Senhor, estavam trabalhando, estavam voltados para a terra, estavam voltados para a semente, para a agricultura, e esses mesmos homens pegavam suas enxadas e suas lanças eram feitas a partir delas, tá certo? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Enxadas e foices são ferramentas do agricultor. É com a enxada que se vira a terra, que se semeia a semente. É com a foice que se cega a colheita. Mas é com a lança e é com a espada que se faz uma nação forte. Uma nação jamais poderá sobreviver se não houver força e virtude. Sou do estado do Rio Grande do Sul e, como todo estado da nossa federação, os estados têm os seus hinos, seu hino
oficial. Moro no estado de Minas Gerais, que tem talvez o hino mais famoso, que diz: ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, ó Minas Gerais, não é mesmo? Mas o estado do Rio Grande do Sul tem uma frase em seu hino que demonstra algo muito importante para nós, que somos tementes a Deus e que buscamos ser reconhecidos nesta sociedade como alguém que deixa um legado para as gerações futuras. Neste hino do estado do Rio Grande do Sul diz assim: mas não basta para ser livre ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Isto é uma mensagem profunda para uma sociedade. Mas e se nós trouxermos isso para as nossas vidas cristãs? Será que nós não conseguimos traçar um paralelo com o projeto de Deus para as nossas vidas? Observem que aqui em Joel diz que nós precisamos ter foices e ter enxadas, mas é necessário que façamos espadas e lanças. É preciso ter virtudes, mas é preciso ser forte. Se você se deixar levar por algumas falácias do mundo que comparam cristianismo com passividade, certamente será dominado. Não estou dizendo com isso que você deve pegar em armas e ir para a guerra contra pessoas. Já disse que a palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e as hostes espirituais da maldade. Então, para lutarmos contra as hostes espirituais da maldade, precisamos forjar nossos arcos, nossas lanças. Precisamos forjar as nossas espadas espirituais. Precisamos tomar as armas da palavra do Senhor e colocá-las em prática em nossas vidas para assumir um papel de destaque, para sermos fortes, para sermos uma nação forte, para darmos tempero a esta terra, para sermos o sal da terra. Você nasceu para ser o sal dessa terra. Você nasceu para dar o gosto a essa terra. Você nasceu para fazer a diferença, mas não pode querer lutar em uma guerra de gigantes com flechas de bambu. É necessário entender o que significa a palavra de Deus e colocá-la em prática em sua vida. É necessário transformar a sua vida a partir da palavra de Deus. É necessário liderar pela palavra de Deus a sua vida, a vida das pessoas em sua casa, a vida das pessoas que o cercam. As pessoas buscam líderes e você foi chamado para ser um líder. E um líder não é chamado para simplesmente viver uma vida medíocre ou levar pessoas à mediocridade. Não, você foi chamado para transformar este mundo. Saiba que Jesus está voltando e para levar a sua igreja. E quando ele voltar, uma grande parcela da humanidade, homens de nosso tempo e aqueles que outrora viveram e ressuscitarão para este grão momento, serão levados aos céus. Esta é a promessa, essa é a esperança. Mas atrás desta promessa e atrás desta esperança, existe também a revelação do Senhor de que o inimigo das nossas almas fará de tudo para nos enfraquecer, para tirar de nós a virtude que existe quando encontramos um relacionamento reto com Deus. Não acredite em falácias que lhe levam a acreditar que para ser cristão é somente ser bonzinho. Ser cristão não é uma questão de ser bonzinho.
Ser cristão é uma questão de identidade. Ter identidade não é ser bonzinho nem ser mal. Ter identidade é saber quem você é diante de toda uma sociedade e toda esta sociedade olhar para você e dizer: ele, ela é diferente. Ali vai alguém que caminha na contramão dos valores deste mundo e ainda assim tudo acontece de forma completamente diferente aos demais, porque anda com Deus. Andar com Deus te leva para algo maior. A palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus e não provou a morte. E assim são estes que hoje optam por andar com Deus. Existem muitos que dizem eu ando com Deus, mas não o fazem. Porque realmente tem enxada, porque realmente tem foice, mas não preparam suas espadas, mas não preparam suas lanças, e diante da guerra são surpreendidos, são algemados, são levados como cativos e assim passam uma vida inteira, chorando migalhas, escravos de Satanás. Mas Deus te chamou para ser livre, e mais do que ser livre, para ser líder. Lembre-se, Deus tem grandes coisas para ti. Acredite, viva a palavra do Senhor. Caminhe como um homem livre, caminhe como um líder e não se deixe levar por palavras torpes, mentirosas, que levam você a assumir comportamentos e padrões de vida que lhe mostram o quanto você é fraco diante do inimigo. Você não é fraco, você é forte. Deus te fez forte. Leia a Bíblia e desfrute dos seus ensinamentos. A paz do Senhor.